vezes o médico faz o diagnóstico, sabe o tratamento, sabe o que tem que fazer, mas o paciente não tem acesso ao medicamento porque é um medicamento de alto custo, um medicamento difícil de se obter. Então, o Classroom de hoje eu vou dar o passo a passo de como o paciente vai conseguir obter o medicamento, o que o médico precisa fazer para ele ter o direito da liberação do medicamento, tanto pelo SUS quanto pelo sistema privado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, pelos planos de saúde. O Brasil tem leis muito favoráveis aos pacientes para terem acesso aos medicamentos, tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Boa parte dos médicos não conhecem essas leis e não sabem esses caminhos, então eu vou passar aqui para vocês o passo a passo facilitado para que os seus pacientes tenham acesso aos medicamentos de alto custo, tanto no SUS quanto no plano de saúde. O ponto de partida é um laudo médico bem elaborado, bem escrito, bem redigido e bem fundamentado e bem comprovado. Comprovado o quê? O diagnóstico. Então você fez o diagnóstico e você já coloca lá no laudo. O laudo médico, a data, a identificação do paciente e o diagnóstico, preferencialmente com a comprovação do diagnóstico. Por exemplo, um paciente que tem uma dislipidemia, você coloca lá o resultado do lipidograma dele. O paciente que tem uma asma, aí você coloca lá, se ele tiver espirometria, você coloca lá o resultado lá da espirometria e orienta o paciente a xerocar o laudo dos exames e anexar ao seu laudo para que tenha ali a comprovação daquilo que você está escrito. Apesar de que legalmente nem precisaria dos laudos dos exames, não. O laudo médico, o médico tem fé pública quando ele escreve um prontuário médico, quando ele escreve um laudo médico, quando ele faz um atestado médico, ele tem fé pública. Mas para evitar complicação, para evitar dificuldade para o paciente, orienta o paciente a xerocar lá o laudo dele. Então ele tem lá uma espirometria confirmando que ele tem asma, você coloca no seu laudo que ele tem asma e orienta ele a fazer a xerox do resultado lá do laudo da espirometria. Ou você tem asma aqui, mas poderia ser qualquer outra doença. Então o laudo tem que ser bem fundamentado, ele não precisa ser um laudo extenso, ele não precisa ser um laudo prolixo, mas ele tem que ter a data, ele tem que ter a identificação do paciente, com o nome, a idade, tudo, ele tem que ter o diagnóstico e, muito importante, a estratificação de risco, a estratificação da gravidade daquela doença. Por exemplo, se ele tem uma dislipidemia, daí você pode colocar o risco cardiovascular, você pode usar a calculadora da American Heart Association, calcular o risco cardiovascular daquele paciente e já colocar que ele é um paciente com dislipidemia e que ele tem um alto risco cardiovascular. Então já está bem caracterizado. E quando você usa uma ferramenta que quantifica o risco, é melhor ainda. Eu vou dizer aqui no meu caso, por exemplo, que é doença inflamatória intestinal. Eu coloco lá, paciente, nome tal, tantos anos, diagnóstico de doença de Crohn, coloco lá a localização, ilho secal, índice de atividade de doença de Crohn de 435 pontos. Então já está lá o risco estratificado. E para eu dar mais veracidade ao meu laudo, eu coloco lá, eu anexo lá, existe o índice de atividade de doença de Crohn, que são vários parâmetros a serem avaliados, a serem medidos, a serem pontuados. Eu coloco em anexo lá ao laudo o meu cálculo do índice de atividade de doença de Crohn. Estou dando o exemplo do meu, mas pode ser para qualquer outra coisa. Então o laudo precisa identificação do paciente, diagnóstico, estratificação da gravidade. Aí você já começou muito bem o seu laudo. Em seguida você fundamenta por que você quer aquele medicamento. Por exemplo, o paciente pode pegar simvastatina na farmácia do município dele. Mas se é um paciente de alto risco e precisa de uma estatina de alta potência, você vai pedir a atorvastatina, e ele tem o direito de conseguir a atorvastatina pelo SUS, mas você precisa fundamentar por que você vai prescrever a atorvastatina, que é mais caro, e não a simvastatina, que é mais barato. Então você precisa fundamentar que é um paciente com dislipidemia, com alto risco cardiovascular e que tem, por isso, indicação para usar a estatina de alta potência. E aí você justifica. Então o laudo médico ele tem que estar amarrado de maneira que quem pega esse laudo não tenha muito como contra-argumentar a sua solicitação. É claro que você vai fazer a solicitação dentro dos princípios éticos e dentro dos princípios científicos. Tudo que você pedir de alto custo precisa estar comprovado o diagnóstico e precisa estar bem fundamentado, porque a maioria dessas doenças tem uma opção de tratamento de baixo custo.
mas você está pedindo de alto custo. Então você tem que justificar lá para o auditor, para o gestor, o motivo pelo qual você está solicitando alto custo. Então o laudo médico tem que ser muito bem feito. Laudo de 2 linhas, seu paciente não vai conseguir absolutamente nada. Se o paciente não tiver plano de saúde, você consegue esses medicamentos através do SUS. Para isso, existem os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Você acha muito fácil esses protocolos no Google. Você joga lá PCDT, que é a sigla desse protocolo. Então você pode jogar, por exemplo, PCDT dislipidemia, PCDT asma, PCDT diabetes. E aí você vai ter lá dentro do protocolo todos os medicamentos que são cobertos e vai ter ali dentro do protocolo os critérios de inclusão desses pacientes. Então você vai ter, por exemplo, lá no diabetes, critério de inclusão para a utilização de insulina glargina. Então você consegue, se o paciente preencher aqueles critérios, a liberação da glargina para ele via SUS gratuitamente. A atorvastatina também, você consegue ali gratuitamente, mas para isso ele tem que estar dentro dos critérios de inclusão do protocolo, PCDT, Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Uma vez que você já tem a comprovação diagnóstica, você já tem a estratificação de risco e você viu que aquele paciente preenche os critérios do PCDT para tratamento com medicamento de alto custo, você vai fazer o seu laudo, que eu já falei, e você vai fazer o laudo de medicamentos especiais, a LME, está aqui, LME, está aqui, você consegue, inclusive, ter essa LME aqui em PDF editável. Como eu tenho muitos pacientes que pegam medicamento aqui pela Secretaria de Saúde, eu já tenho salvo no prontuário deles a LME em PDF editável, que eu vou só mudando a data, acrescentando um dado, acrescentando outro. A primeira vez que você vai preencher a LME dá um pouquinho de trabalho, mas não é muito trabalho não. Você precisa colocar o nome do paciente, o nome da mãe do paciente, o peso, a altura, o medicamento que você quer, e a LME, ela tem validade de 6 meses. Então aqui no cantinho, aqui eu tenho o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Então, por exemplo, se eu vou prescrever mesalazina supositórios, o paciente vai usar 2 por dia, eu vou colocar aqui, ó, 60 no primeiro mês, 60 no segundo, 60 no terceiro, 60 no quarto, 60 no quinto, 60 no sexto. Então tá aqui, vou colocar mesalazina, 500 mg, supositório, 60, 60, 60, 60. E lá na receita a mesma coisa, 60, 60, 60, 60, 60. E aí, aqui embaixo tem que ter o nome da doença, o diagnóstico, o CID, atenção aqui pessoal, o CID tem que ter 3 dígitos, tá bom? Então K51.0, K50.9, se você colocar só K50, vai voltar, e aí o paciente perde muito tempo, porque vai dar entrada, vai ser encaminhado para a auditoria, aí vai retornar, e aí o paciente vai ser comunicado, e aí ele vai voltar no seu consultório, e aí já foi mais de um mês. Então, CID com 3 dígitos. Aí aqui tem um campo aqui da anamnese. Pessoal, essa anamnese aqui não faz de qualquer maneira não. Fundamenta bem. Se você fizer assim, paciente com asma solicitou omalizumab, vai voltar. Paciente com asma grave, espirometria com resultado tal, refratário ao tratamento com beta-agonista de longa duração e com corticoide tópico, dependente de corticoide sistêmico, desenvolvendo efeitos colaterais graves com a corticoterapia sistêmica. Então você vai dando dados, informações para que quando esse laudo chegar na mão do médico auditor, o médico auditor entender o motivo pelo qual você está prescrevendo o omalizumab, que é um tratamento de alto custo, ao invés de os tratamentos de baixo custo. Então isso aí tem que ser muito bem feito. Aí aqui depois tem um outro campo aqui que você vai colocar aqui, ó. Se o paciente já fez tratamento, então ele tem que colocar aqui todos os medicamentos que ele já fez uso ou que ele está fazendo uso, e depois só os seus dados mesmo, seu nome, o seu cartão nacional de saúde e a data. Dá um pouco de trabalho, é verdade, dá trabalho para você fazer o primeiro, depois você deixa salvo lá e aí você vai só atualizando. Mas se você fizer esse laudo aqui mal feito, vai voltar. Se você fizer bem feito, ele vai passar. Vamos entender a cabeça do gestor, a cabeça do auditor. Recurso financeiro é finito. Ele não tem para todo mundo. E eu tenho uma quantidade enorme de asmáticos em cada estado. Então o gestor não tem dinheiro para tratamento de alto custo em todos os asmáticos. Se ele pegar uma LME
bem feita e uma LME mal feita, ele vai liberar para quem? Para aquela que está bem feita, para aquela que está bem fundamentada. Então é muito importante a gente fazer a LME direitinho e o laudo médico direitinho. Eu costumo mandar tudo, laudo médico e LME tudo junto, assim, mais os exames comprovando o diagnóstico, comprovando a gravidade. No Espírito Santo, a liberação demora em torno de 4 a 8 semanas. O Espírito Santo é bem rápido, Minas Gerais demora um pouco mais, São Paulo demora um pouco mais, Rio de Janeiro demora mais de 6 meses e muitas vezes precisa judicializar, mas aqui onde eu trabalho, no Espírito Santo, é bem rápido, a gente não tem dificuldade com a liberação, não. Se estiver bem fundamentado, se estiver bem comprovado o diagnóstico e a gravidade do paciente, a gente consegue de maneira rápida. E o paciente que tem plano de saúde consegue medicamento pelo SUS? Consegue sim. Algumas vezes consegue. Tem medicamentos que o plano de saúde não libera e que o SUS libera. Então, mesmo o paciente que tem plano de saúde, ele tem sim o direito de utilizar o SUS. E o Estado tem o direito de cobrar o plano de saúde. Na hora que faz o cruzamento do número do cartão nacional de saúde do paciente, descobre que ele tem plano de saúde, o Estado tem o direito de cobrar. Em alguns casos faz essa cobrança sim. Então, se você tiver um tratamento, um procedimento que não tem cobertura pelo plano de saúde, mas que tenha cobertura pelo SUS, e isso existe muito, você pode sim fazer o LME, fazer o laudo para ele poder pegar pelo SUS. Além da receita, dos laudos, o paciente precisa do termo de responsabilidade. Você vai explicar para o paciente aquele medicamento que você está passando, quais são os riscos do tratamento. E aí o paciente assina lá o termo de responsabilidade. Aqui, por exemplo, ó, termo de responsabilidade para os hipolipemiantes. Então, ele tem aqui a atorvastatina. Tá vendo só? A atorvastatina é liberada pelo SUS. Muitas vezes eu pego o paciente aqui no consultório que está gastando um dinheirão aí com a atorvastatina, daí eu faço lá o LME, faço o laudo e peço para ele assinar o termo de responsabilidade. Aqui você vai colocar o seu nome aqui com a sua letra, tá bom? O nome do médico com a sua letra. O paciente vai colocar o nome dele com a letra dele. E no final aqui você tem um local aqui para você carimbar e datar, e os dados que o paciente tem que colocar com a letra dele. Já que é termo de responsabilidade, ele tem que colocar com a letra dele para ele poder dar entrada lá. Isso é um termo de responsabilidade que você pode pegar lá o medicamento que você prescreveu e ler realmente para o paciente tudo que está escrito ali e tirar todas as dúvidas dele. Aí um outro termo de responsabilidade aqui, no caso aqui da insulina glargina. Mas aí você vai me perguntar, mas tem que ser endocrinologista para prescrever? Olha, pessoal, legalmente não. A portaria do Ministério da Saúde que fala sobre a LME, o laudo para medicamentos especiais, ele não fala absolutamente nada sobre RQE, sobre especialidade. Ele fala que o médico tem que estar identificado e registrado com o número do conselho. Identificado com o número do conselho, não fala nada. Na Secretaria de Saúde aqui do Espírito Santo, funciona da seguinte forma. A primeira LME que dá entrada lá, eles exigem que seja do especialista. A partir daí, pode ser de qualquer médico, mas a primeira eles exigem que seja do especialista. Apesar de que, se o paciente quiser comprar a briga, ele tem o direito, porque na portaria não fala absolutamente nada. Como eu costumo fazer no meu consultório, vou falar para vocês, eu costumo pedir para um colega da especialidade para poder fazer lá a primeira LME, o paciente vai lá, passa em consulta com ele, faz a primeira LME, eu faço as outras. E tem algumas LMEs que pode ser do clínico, por exemplo, para a atorvastatina, o meu RQE é de especialista em clínica médica e eu mando lá e passa, então dá para passar. Então não precisa ser especialista. Na lei, friamente ali na lei, não precisa ser especialista. Para evitar problema, eu peço a primeira do especialista e depois eu mando as minhas mesmo. Mas se você quiser mandar a sua logo de cara para a insulina, para a atorvastatina, para qualquer coisa com carimbo de clínico, legalmente o paciente tem direito. Ele pode procurar assessoria jurídica aí, gratuita do Estado ou com um advogado particular, mas ele tem direito sim. Quanto a usar esse formulário LME do SUS no consultório particular, não tem problema não. Existe uma lei que determina que os formulários do SUS só podem ser utilizados em ambulatório de SUS. E essa lei foi colocada em ação uma vez, 2010, 2012, não me lembro, e isso gerou um transtorno enorme, porque tinha uma quantidade muito grande de pacientes que pegavam medicamento na farmácia cidadã, na farmácia de dispensação da Secretaria de Saúde, com um formulário emitido pelo médico no consultório particular. E aí a Secretaria de Saúde proibiu isso
e esses pacientes não conseguiram ter acesso aos ambulatórios do SUS. Então teve muita demanda judicial de paciente entrando na justiça para conseguir essas consultas pelo SUS. Aí o governo voltou atrás e autorizou através de portaria a utilização especificamente do formulário LME no consultório, desde que você coloque o seu KNES. Especificamente esse, tá? Outros impressos do SUS não podem ser utilizados em consultórios não, mas a LME pode. E para o paciente que está em plano de saúde é mais fácil ainda, porque existe a DUT, Diretrizes de Utilização Terapêutica. Você acha facilmente também a DUT. Se você quiser saber a DUT de artrite reumatoide, você joga lá no Google DUT artrite reumatoide, que vai abrir para você lá quais são os medicamentos liberados de cobertura obrigatória para tratamento de artrite reumatoide via plano de saúde. Claro que tem também os critérios de inclusão, sempre haverão critérios de inclusão. Aí o paciente precisa preencher aqueles critérios de inclusão. A DUT tem uma particularidade. Ela é um rol de procedimentos mínimos obrigatórios. Procedimentos mínimos obrigatórios. Ela não é taxativa. Foi votado no Congresso para ela se tornar taxativa e não foi aprovado. Então ela permanece como procedimentos mínimos obrigatórios. Vou dar um exemplo para você aqui do meu dia a dia. Eu tenho lá na DUT de doenças inflamatórias intestinais determinados medicamentos que são liberados para colite ulcerativa e tem outros que não são. O paciente que já esgotou as possibilidades terapêuticas dentro daqueles tratamentos liberados para colite ulcerativa na DUT e não resolveu, não foi eficaz, foi refratário ao tratamento, eu posso solicitar um medicamento extra rol. O paciente vai solicitar lá no plano de saúde dele. O plano de saúde eventualmente vai negar, na maioria das vezes vai negar, mesmo eu colocando lá no laudo que ele esgotou todas as possibilidades, e aí o paciente vai acionar juridicamente e o advogado vai usar essa previsão legal de que a DUT ela é para procedimentos mínimos obrigatórios. Mas se o médico assistente julgar que necessita de um tratamento extra-rol e se ele comprovar cientificamente que o paciente precisa daquele tratamento extra-rol, o paciente vai ter acesso ao tratamento extra-rol. O plano de saúde pode negar o tratamento, mesmo que ele esteja na DUT, mesmo que ele esteja no rol de procedimentos cobertos pelo plano de saúde, o plano de saúde pode negar, mas tem algumas regras para essa negativa. Essa negativa só pode ser feita por um médico e na negativa tem que estar escrito o nome do médico e o número do CRM. E se o médico assistente quiser que use aquele tratamento, quiser que faça aquele tratamento, aí entra no médico desempatador. O médico desempatador, o plano de saúde tem a prerrogativa de escolher, de indicar o médico desempatador. Então não é o médico assistente que escolhe e nem o paciente que escolhe, é o plano de saúde que escolhe. O que eu posso fazer como médico assistente é negar aquele médico desempatador e ele escolher o outro médico desempatador. E esse médico que vai desempatar, se ele for favorável ao paciente, problema resolvido. Se ele for desfavorável ao paciente e você insistir no tratamento, porque você vê que tem indicação para aquele tratamento, aí vai ser judicializado também, mas aí vai por via jurídica, aí ele precisa procurar um advogado para poder judicializar. Se o laudo seu, aquele primeiro laudo que você fez, estiver mal fundamentado, o paciente não vai conseguir o acesso ao medicamento, mas se aquele primeiro laudo que você fez estiver bem fundamentado, o paciente vai conseguir o acesso ao medicamento. Então eu como eu faço muito isso, não de judicialização, né? Mas como eu faço muito laudo para DUT, laudo para PCDT, o primeiro laudo que eu faço um laudo bastante detalhado e eu faço um laudo já contando que vai ser judicializado. Então eu já coloco todos os prós do meu tratamento e todos os riscos que o paciente corre se ele ficar sem aquele tratamento que eu prescrevi. Então esse primeiro laudo, ele é muito importante para a liberação inicial do auditor ou para uma futura judicialização, caso o auditor negue o tratamento. Essas informações precisam ser mais divulgadas, precisa de um maior número de médicos possível, precisa também do maior número de pacientes possível ter acesso a esse tipo de informação, porque muitas vezes você faz o diagnóstico, você sabe tratar e o paciente não tem acesso ao tratamento pelo desconhecimento da lei, pelo desconhecimento dos caminhos até chegar ao tratamento.
Então esse vídeo vocês podem mandar para os colegas de vocês à vontade, mandar o link, não tem problema, eu não me importo, porque quanto mais médicos, quanto mais colegas tiverem acesso a esse passo a passo para o paciente conseguir o medicamento dele, maior número de pacientes beneficiados. Então podem assistir, reassistir e mandar para os colegas de vocês.